sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 16. Eu vou ler um texto muito conhecido hoje, mas a palavra ela sempre se renova. Atos 16, versos 25 e 26. Bem conhecido esse texto, né? Você achou? Diz assim a palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam murmurando, reclamando, falando mal do governo, chorando, reclamando e não. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Amém? Deus é um Deus de repentes, queridos. Você crê nisso? Algo está sendo abalado na sua vida. Eu creio nisso. Que enquanto você adora, estruturas estão sendo abaladas na tua vida. Enquanto você adora, Deus está mudando trajetos da tua vida. Deus está revogando decretos que eram para ser de morte, trazendo de vida. Oh, meu Deus, você sabe que coisas pequenas podem abalar a alicerce das prisões. Eu gosto dessa ousadia de Paulo e Silas. Sabe, a ousadia, para se caminhar com Deus, a ousadia é algo fundamental. Você precisa ser ousado. A fé requer de nós ousadia. A fé não é simples, não é simplesmente ficar sentado esperando acontecer. A fé não é simplesmente você... tem gente que diz que tem fé, mas ele não se movimenta, ele fica apático. Não, a fé, ela vai te fazer dar passos, sem você de repente enxergar. É andar no escuro, mas você teve ousadia para se movimentar. Amém? Eu gosto porque Paulo e Silas, eles eram ousados. Você sabe que eles estão nesse contexto presos aqui porque eles estavam cumprindo a vontade de Deus. A coisa começa um pouquinho antes, no começo do capítulo, quando eles vão para Macedônia, porque Paulo, ele não estava no plano de Paulo ir para Macedônia, estava no plano de Paulo ir para a Ásia. Essa era a ideia de Paulo. Paulo queria ir para a Ásia para fazer um evento de evangelismo, uma cruzada. Mas de repente ele está dormindo e aparece, né, ele tem uma visão e vê um homem dizendo: atravessa a Macedônia e ajude-nos. E diz a palavra que Paulo também foi impedido pelo Espírito Santo de ir para a Ásia. Ei, Deus também diz não. Deus também, nem tudo que você quer fazer para Deus, Deus vai aprovar. Tem coisas que você quer fazer em nome dEle e para Ele que Ele vai dizer não. Tem muita gente que se mete em problemas porque está fazendo coisas para Deus, em nome de Deus, coisas que Ele não pediu. E aí querem botar na conta de Deus: mas Senhor, é para ti. Eu não te pedi. Porque é muito legal quando a gente canta que eu abro mão dos meus sonhos e abro mão das riquezas, da vontade, de tudo para Deus. Mas fazer a vontade de Deus requer uma troca. Nós entregamos as nossas e pegamos a dele. Paulo é o seguinte: tu era Saulo, agora tu é Paulo. Tu sempre quis fazer as paradas do teu jeito, mas agora vai ser do meu jeito, você não vai para a Ásia. Onde é que já se viu Deus impedir que o evangelho chegue num lugar? Deus não estava impedindo, Deus estava sendo estratégico. Já preguei isso aqui uma vez sobre as estratégias de Deus e que Deus é um Deus que ele sabe. Deus não trabalha com intuição, Ele trabalha com propósito. Deus não trabalha com achismo, Ele estabelece metas, princípios, lugares.
Então Deus não queria, Deus vai te impedir de ir para alguns lugares onde você não será plenamente eficaz. Para poupar a tua energia, poupar o teu esforço, Deus vai te levar para um lugar aonde você vai ser melhor aproveitado. Deus não está te chamando para ser um número, para ser uma estatística. Deus está te chamando para ser uma voz que vai fazer a diferença. Então é o seguinte, Paulo, você não vai para a Ásia. A questão é a seguinte, ele vai para Macedônia. E Macedônia não foi como ele esperava. Ele esperava que fosse chegar em Macedônia como Paulo estava acostumado a falar com líderes, com os homens, com os líderes da sinagoga, o líder de governo. Ele chega em Macedônia e ninguém dá ideia para ele. Ele chega em Macedônia, ele fica andando, ele e Silas, olhando, e fala, cara, ninguém está dando ideia para a gente. Vamos descer naquele rio ali para fazer alguma coisa, tomar uma água, sei lá. Quando ele chega, ele encontra um grupo de mulheres. E ele começa a pregar para mulheres. Veja bem, na visão de Paulo, isso era descer de nível, porque o homem não ensinava para a mulher. E ainda mais Paulo, que era estudado, acostumado a falar com gente graúda. De repente, Paulo, não é do teu jeito, é do meu. Ele começa a falar com as mulheres. Aí as mulheres ouvem o evangelho. Ele é sustentado por uma empresária que começa a ajudar no ministério dele. Deu abrigo para eles. E aí, uma vez eles estavam indo de novo para a reunião de oração, para junto do rio, e uma mulher vinha atrás dele dizendo, lá vem, ali tem homem de Deus, olha lá os homens de Deus, olha lá os homens de Deus. Mas sabe quando alguém fala algo que não é do coração, você sabe que a pessoa não está pura? Já passou por esse negócio? Embora ela está falando em nome de Deus, ou alguma coisa de Deus, você fala, peraí, tem alguma coisa esquisita aí. Tem interferência nessa linha. Essa mulher está falando que nós somos homens de Deus, mas o que está dentro dela não é puro. Essa mulher, ela é um fake. Aquela mulher era uma mulher que era médium, trabalhava, ela dava lucro para a cidade. Tinha homens graúdos que se aproveitavam daquela mulher para ganhar dinheiro. De repente, Paulo vira e repreende o espírito maligno que estava sobre ela. Aquela mulher é liberta e deixou de ser a fonte de lucro para aquele business. Aí você vê os caminhos de Deus. Porque Paulo e Silas libertaram aquela mulher. Eles são levados para a praça principal da Macedônia e tomam uma coça em praça pública. Só que é o seguinte, o plano estava dando certo. Entendeu? O evangelho tinha que chegar na Macedônia. Macedônia era o centro cultural daquela época. Como Roma era o centro político, Macedônia era o centro cultural. Tudo que acontecia na Macedônia se espalhava. Mas nem tudo que acontecia na Ásia chegava na Macedônia. Mas tudo que acontecia em Macedônia chegava na Ásia. Paulo, eu sou estrategista, Paulo. O evangelho chegou em Macedônia. Os homens conheceram o evangelho por causa do testemunho daquela mulher. Daqui a pouco eles estão aonde? Presos. E louvando a Deus, conseguimos pregar na praça central. Tomei-lhe um chutão na costela, mas o evangelho foi pregado. Pô, Paulo, chega para lá, Paulo. Estou com a costela doendo. Aí vamos cantar aquela, quão grande é o meu Deus, aleluia, aleluia. Eles morrendo de adorar e cantando, porque o propósito havia sido cumprido. Eles tiveram a sensação de trabalho feito, de dever cumprido. Meu Deus do céu. O amém, Frei, que nessa hora só uma meia dúzia consegue dar glória a Deus na hora da pancada. E eles estavam cantando e adorando a Deus, porque eles estavam vivendo dentro do propósito de Deus e da vontade de Deus. E isso é maravilhoso. E eu quero que você entenda que cumprir o chamado é sofrer riscos. Fazer a vontade de Deus vai envolver riscos. Mas você não pode se concentrar nos riscos. Você tem que se concentrar nos resultados.
Não se concentre nos riscos, se concentre nos resultados. Bonhoeffer disse o seguinte: a fuga para a invisibilidade é negar o chamado. Esse negócio de não querer ser visto. Nós vivemos numa época onde nós não podemos esconder nossa cara. Nós temos que botar nossa cara na rua. Não querer ser visto é negar o chamado, sabe? E o fato de eu andar com Deus e fazer a vontade de Deus não significa que eu não vá passar por riscos. Não, quanto mais eu ando com Deus, maior é o risco. Amém? Sabe, só que a questão é que eu preciso ter uma perspectiva certa, uma visão correta. Eu preciso saber quem eu sou em Deus. E em Hebreus 11:1 vai dizer o quê? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E eu caminho por essa fé, por essa palavra. Eu estou conectado em Deus e eu sei que isso vai gerar algo na minha vida. Eu quero te perguntar, por qual lente você tem enxergado a sua vida? Sabe? Você pode não estar aprisionado, como Paulo e Silas, literalmente, mas você pode estar vivendo numa série de grilhões, uma série de coisas que estão prendendo você, estão tentando paralisar você, paralisar o teu chamado, paralisar o teu crescimento, tá, sabe? E parece que conseguiram, mas você precisa voltar a sonhar, a enxergar como Deus enxerga. Posso ouvir um amém aqui? Sabe, mudar a sua visão e começar a pedir para que Deus te mostre, te abra os teus olhos, para que você enxergue o que Ele está fazendo. A sua perspectiva vai te levar a enxergar o sobrenatural de Deus. Mas se você ficar apenas olhando pelo seu olho natural, você vai só conseguir enxergar algema e corrente. Mas quando os teus olhos da fé são abertos, você vai enxergar prisões abertas, pessoas sendo salvas, libertas. Sabe, você precisa investir nisso. Pedir para Deus mudar a tua perspectiva hoje. Caso contrário, a sua visão limitada se torna a tua prisão. A tua visão limitada se torna a sua prisão. E nós vemos aqui que eles estão aprisionados. E nós precisamos passar por esse caminho. Se eu quero chegar aonde Deus quer me usar, se eu quero realmente viver uma vida de sobrenaturais, eu preciso estar disposto a enfrentar os riscos. E eu preciso entender o seguinte: não há avanço sem ataque. Amém? Paulo e Silas foram atacados por professar a sua fé. Avanço sem oposição não é ganho. Você tem que avançar. Vai ter oposição, mas você precisa entender que você vai passar por cima delas. Sempre, querido, faz parte da nossa caminhada. A oposição, as palavras negativas, as palavras contrárias, sempre existiram. Hoje nós temos o poder de andar livremente num país com a Bíblia na mão, pregando o Evangelho, tendo conferências, cruzadas, shows em praças abertas, mas tem lugares onde a igreja, literalmente, ela é perseguida, descaradamente, onde as pessoas não podem congregar, não podem cultuar. Se elas saírem na rua com a Bíblia, elas podem ser presas, apedrejadas. Nós não valorizamos a liberdade que nós temos. Não valorizamos. Se nós valorizássemos a liberdade que nós temos, eu tenho certeza que a cidade já teria sido transformada. Nós precisamos usar a nossa liberdade para dizer por esses 4 cantos do Rio de Janeiro e do Brasil que a solução para a cidade não está num plano de governo, mas está no Deus que fez os céus e a terra, e que é tempo de nós voltarmos os nossos olhos para Deus, é tempo de nós sermos crentes de verdade, é tempo de nós sermos melhores cidadãos, melhores pais, melhores maridos, melhores filhos, melhores crentes.
Eu não me impressiono com o crescimento dos evangélicos no Brasil. Eu não acho que isso seja algo do qual, nossa, vai se escandalizar, devamos nos orgulhar. Seria muito bom se a qualidade acompanhasse a quantidade. Alguma coisa está errada. E eu tenho certeza que não é o Evangelho. As igrejas crescem, mas o divórcio aumenta. As igrejas crescem, mas o número de viciados aumenta. A igreja cresce, mas o roubo continua aumentando. Alguma coisa está errada, nós precisamos nos posicionar para isso. Sabe, falta-nos coragem para suportar a pressão, coragem para defender o Evangelho, coragem para defender aquilo que nós cremos, em praça pública, diante das câmeras, diante das rodinhas sociais. Nós precisamos ter coragem para sair do lugar do politicamente correto. Porque o Evangelho não é politicamente correto. Jesus nunca foi politicamente correto. Jesus sempre chamou o certo de certo e o errado de errado. E não é uma TV, uma revista, uma pressão social que vai fazer eu mudar aquilo que eu creio. Paulo e Silas foram presos porque eles não mudaram o discurso. Paulo e Silas foram presos porque eles decidiram defender aquilo que eles criam. Meu Deus! Sabe? Agora, tem pessoas que estão concentradas naquilo onde elas estão falhando, naquilo onde elas estão aprisionadas. Veja bem, não se concentre naquilo que está prendendo você, mas se concentre naquelas áreas onde você é livre. Paulo podia estar preso nos pés e nas mãos, mas a mente estava livre, então ele adorava a Deus. Você se concentre aonde você está fluindo. Se concentre aonde você está fluindo. Se calaram a tua voz, mexe os teus olhos. Se prenderem as tuas mãos, mexe a tua orelha, mexe o teu pescoço, mexe o teu nariz, mas faz alguma coisa. Em vez de ficar se concentrando nas correntes e nas algemas, se concentra. Oh meu Deus, em Deus. Isso nos remete a João também na ilha de Pátimos, aprisionado. Mas ele ouve uma voz: João, sobe aqui. Como é que o cara vai subir se ele estava preso? Porque ninguém prende quem tem a mente livre. Ninguém aprisiona quem tem um espírito livre. Você pode segurar minhas mãos, mas o meu espírito é livre. Eu estou conectado com Ele. Eu vejo o mundo sobrenatural. Eu vejo o natural. Eu caminho. A partir do momento que você entende que a sua conexão é maior do que o estado que você está vivendo, querido, a prisão fica sem graça. A corrente fica sem graça. A algema fica sem graça. Porque você já é livre. Temos livros aqui hoje. Sabe, a bênção não está em coisas, a bênção é um estado de espírito. Oh meu Deus. Eu vou repetir, a bênção é um estado de espírito. Você consegue adorar a Deus diante da tua adversidade? Sabe por quê? Você já foi liberto. E é um desafio para nós adorarmos a Deus, sabe? Paulo e Silas não podiam se mexer, mas eles podiam cantar. Eles não podiam se mexer, mas eles podiam adorar. Eles podiam orar. Se eles botassem uma coisa, uma fita na boca deles, a mente estava conectada com Deus. Qual desculpa que você dá para Deus para não ter uma vida de adoração mais consistente? Hein? Qual é, de repente, a perspectiva que você precisa mudar na sua vida hoje, ou que Deus está te convidando a mudar? Uma perspectiva nova sobre o teu casamento, uma perspectiva sobre a sua família, sobre os seus negócios, sabe, sobre o seu chamado. O que que você está enxergando? Só o que está preso, o que não está dando certo, e de repente Deus está falando: ei, olha, aumenta a tua capacidade de enxergar. Meu Deus. Paulo e Silas,
Um exemplo para nós. Paulo e Silas, Paulo viajou, viveu cada situação louca em Deus. Né? E nós adoramos a Deus toda vez que Ele abre uma porta, mas não adoramos a Deus quando Ele fecha uma porta. Não falei? Pastor Léo, é sempre assim. Na hora que a gente fala assim, Deus abre porta, aleluia, Deus fechou uma porta. Você precisa ser tão grato quanto as portas que Ele abre, quanto as portas que Ele fecha. Porque se Ele fechou, é que Ele está preservando você para algo maior. Quantos conseguem agora? Eu vou te dar 10 segundos para você apenas agradecer a Deus pelas portas que Ele já fechou na sua vida. Pelas viagens que Ele impediu você de fazer. Por aquele sentimento de incômodo que você se sentiu, você pegou o telefone e falou, velho, estou fora dessa. Que isso? Porque, cara, é maravilhoso. Não estou em paz. Vou falar algo para a igreja. Eu estava prestes de fazer um desafio com a igreja a respeito de um terreno. Fui pregar em Fortaleza quinta-feira. Me tranco no quarto. Dobro meu joelho e vou orar. Deus, não sou dessa parada, acho que nunca tinha acontecido antes de abrir a Bíblia e sair um negócio que salta na tua mente. Salta assim na tua cara, parece que toma um... Sabe quando o versículo te dá um tapão assim? Eu abri a Bíblia num texto, um versículo, que eu não vou falar agora. Bum! Peguei o telefone. Amor, é não, tá? Deus me respondeu. Não estou em paz. Era um lugar que eu queria tanto. É aqui na nossa região. Mas Deus me disse no pé do ouvido, não. Eu estava até falando ainda há pouco com os amigos ali, mas me veio uma paz na hora. Sabe, veio uma paz na hora, que eu senti o cuidado de Deus. Não também a resposta. Deus me disse não, mas eu tenho certeza, não sei aonde, nem quando, nem com quem, mas eu sei que Ele tem algo para a gente. Eu achava que era a hora, eu achava que era o momento, eu achava, os olhos da gente, Ele pode, sabe, pegar peças na gente, é por isso que você está conectado com Deus, porque tem muita gente que vai pelo olhar, e aí depois ele, se impressionou pelos olhos, e como eu sempre digo, o diabo é um bom vitrinista, ele sabe arrumar uma vitrine maneira de tu ficar assim, cara, eu vou comprar, preciso ter. O diabo é um marqueteiro de primeira, gente. Ele faz uma campanha como ninguém. Ele consegue o voto. E Deus me disse, não. E eu tive uma paz quando Ele me respondeu aquele não. Então eu louvo a Deus pela porta que Ele fechou. E essa precisa ser a nossa postura, sabe? E Lucas, escrevendo Atos, ele... Quando narra isso aqui, eu tento me projetar para esse lugar aqui, porque alguns livros vão dizer que a prisão que eles estavam, ela tinha 0,5 metro de altura. Eles não estavam na prisão em pé, porque eles tinham um espaço para eles esticarem a cabeça ou espreguiçarem. Eles estavam encurvados, acorrentados nos pés e nas mãos, e ainda assim cantando e louvando a Deus e adorando a Deus, numa situação completamente adversa àquilo. Qualquer um ia estar reclamando, onde é que está Deus agora? Deus estava fabricando um milagre, Deus estava preparando para eles viverem um milagre sobrenatural, e não só eles, aqueles que estavam ao redor deles. Interessante que depois que eles estão adorando e as correntes quebram, eles não fogem. Eles ficam e pregam para o carcereiro. E aí o carcereiro se converte.
E aí o carcereiro pega eles. E aí a coisa desenrola, mas há algo maravilhoso. Agora, interessante, eu quero que você pense, é o seguinte: há um propósito de Deus nas perseguições. Há um propósito de Deus nesse calor da perseguição. Você não pode ter o fogo do propósito sem o calor da perseguição. Você não pode. Agora, uma pergunta que eu vou te fazer, eu já vou terminar, eu quero que você pense nisso. Você vai deixar com que as suas correntes quebrem o seu louvor? Ou o seu louvor vai quebrar as correntes? Você vai permitir que as suas correntes, que a sua luta impeça o teu louvor? Ou você vai se entregar a Deus de tal maneira a ponto de fazer as correntes cederem, se abrirem? A escolha é sua nessa noite. Sabe, Hebreus 12, 26 vai dizer: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. O Deus que abriu as cadeias de Paulo e Silas é o Deus que pode abrir as tuas cadeias hoje. É o Deus que pode te fazer viver o sobrenatural hoje. O teu louvor ativa o sobrenatural. Fique em pé no seu lugar.